Muito bem, muito bem. Nós estamos hoje aqui num dia muito especial para o cooperativismo, no nosso Coop Conecta, né? O nosso podcast aqui da Sicredi Dexis. E esse é um Coop Conecta especial. Estou com grandes líderes aqui do cooperativismo. Nós vamos ter um bom bate-papo hoje aqui. E nós vamos falar hoje, pessoal, para vocês, muito sobre as questões do Ano Internacional do Cooperativismo. Foi instituído pela ONU. Em 2012 aconteceu esse mesmo movimento e esse ano novamente, 2025, isso aconteceu novamente e nós não poderíamos deixar de passar esse momento de ter conversas importantes com grandes líderes aqui do cooperativismo no Paraná. E para mim é uma grande honra estar aqui fazendo esse papel. E antes de eu começar a fazer algumas boas perguntas aqui, porque a prosa vai ser boa hoje, nós vamos bater um papo aqui. Eu vou passar para que eles se apresentem, né? Para que todo mundo saiba quem é cada um que está aqui na mesa. Seu Wellington. Bom, sou o Wellington Ferreira, sou presidente da Sicredi Dexis. Esse ano nós comemoramos 40 anos da nossa cooperativa e é um prazer, uma satisfação estar aqui com o seu Luiz, com o Luciano e com você. Muito bem. Meu nome é Luiz Lourenço, estou há 52 anos na cooperativa. Hoje eu sou presidente do Conselho de Administração. Já fui presidente executivo, depois nós profissionalizamos o trabalho profissional dentro da cooperativa, a gestão, e hoje eu estou apenas um observador, né? E coordeno o Conselho de Administração, mas dou alguns palpites aí. Com 52 anos tem direito em me dar palpite, né? Luciano. Muito obrigado, David, seu Wellington, seu Luiz. Eu sou Luciano Ferreira Lopes, eu sou vice-presidente da Unicampo. A Unicampo é uma cooperativa de trabalho dos profissionais de agronomia. Nós prestamos serviços agronômicos a diversos clientes e tomadores de serviços. Muito bem, então se nós somarmos aqui as idades aqui, nós temos 100 anos na mesa de experiência de cooperativismo, não é isso? E isso vai ser bom para a gente fazer um bate-papo. Eu não vou alongar muito, porque nós temos 3 blocos de assunto que nós vamos trazer, e se deixar cada um falar o que tem que falar, que nós vamos sair daqui amanhã. Então, eu vou controlar um pouco o tempo com vocês, porque acho que a prosa vai ser boa. O primeiro tema que a gente quer trazer aqui para que as pessoas que estão assistindo esse podcast possam apreciar é a questão do cooperativismo em destaque mundial. E a pergunta que eu tenho para vocês, vou passar já para o seu Wellington, que está aqui do meu lado, para ele começar a responder, vocês podem fazer esse bate-papo, por que vocês acham que o cooperativismo ganhou esse destaque esse ano pela ONU? Em 2012 teve, e esse ano a ONU retornou com o cooperativismo. O que vocês entendem por que é importante para a ONU colocar o tema do cooperativismo novamente na mesa em um momento que nós vivemos um mundo numa transformação incrível e eles entendendo que o cooperativismo tem relevância? Olha, quando eles colocam que as cooperativas constroem um mundo melhor, né, já dá a sinalização da importância que tem o cooperativismo. Então, acho que num mundo onde tem muito individualismo, onde as pessoas pensam no curto prazo, acho que dar esse destaque para o cooperativismo ele é muito relevante, né, mostrando o trabalho da cooperativa, que isso é uma coisa comprovada, que as cooperativas transformam a sociedade, transforma os locais onde ela atua e valorizou bastante para nós, né? Eu acho que o mundo precisa de mais cooperação, de mais união, de mais planejamento a longo prazo. Eu acho que esse destaque para o cooperativismo traz um apelo muito forte sobre como as pessoas devem se comportar, né? Com união, com dedicação. Hoje as cooperativas, a maioria são pequenos produtores, são pequenos associados de agricultura familiar, precisam das cooperativas. Então está aí comprovado que as cooperativas constroem um mundo melhor através da união. Então acho que isso é bastante relevante para nós que atuamos no cooperativismo, mas é um belo de um reconhecimento. Perfeito. Luiz? A gente tem o exemplo do Paraná, né? Sim. O Paraná é uma potência de cooperativismo no Brasil. E ela hoje é admirada por todos. Você viaja, encontra pessoas de outros estados. Qual é o desejo dessas pessoas? Que a Cocamar, que a Coamo, que a Cevale vá para lá ajudar. Porque eu tive até um testemunho de um produtor aqui no Mato Grosso, daqueles produtores pecuaristas do grão. Sim. Olha, o cooperativismo, quando abriu aqui, que foi a Cocamar que abriu lá, mudou tudo.
O negócio transformou tudo. Organiza as coisas. O cooperativismo organiza, o cooperativismo dá luz àqueles que não têm, não conseguem enxergar o mercado de multinacionais, de concentração de riqueza. Que nós temos muito. Claro, claro. Os bancos concentram riqueza, os frigoríficos concentram riqueza, as multinacionais concentram riqueza. E o mecanismo do cooperativismo foi um exemplo extraordinário aqui em Maringá, na época que nós começamos a receber soja, a receber algodão, inclusive, milho. Por quê? Porque as multinacionais levavam tudo. E quando o cooperativismo surgiu, devagarzinho, nós fomos caminhando, construindo as estruturas necessárias, e as multinacionais não estão mais aqui. Distribuindo riqueza. Isso levou 40 anos. Claro. Mas a riqueza ficou aqui na região. Quer dizer, o lucro da multinacional acabou sendo reinvestido aqui. Então, a importância é extraordinária. Você tem hoje monopólios internacionais, de tudo, né? Sim. De grãos, está na mão das multinacionais, do transporte marítimo, está na mão de multinacionais, dos ferroviário. Ferroviário. Então, é uma concentração brutal. Qual é a única arma que pode resolver isso? O cooperativismo. Um belo exemplo é o Paraná. A gente tem visto o Paraná se destacar nacionalmente pelo cooperativismo, né? Pela OCEPAR, que articula isso muito bem dentro do Paraná. E eu quero pegar um gancho do senhor Luiz. O senhor falou que, às vezes, quando a gente sai do estado, a gente se conecta com outros estados e o pessoal vem para cá para trazer o cooperativismo. E o Luciano estava falando para nós agora um pouco aqui sobre isso. Porque o André, que está como presidente da Unicamp, foi para algum outro estado e encontrou o pessoal do Sicredi lá e já se conectou todo para poder fazer esse trabalho lá. Luciano, nessa lógica, você entende que o mundo precisa de ter mais essas conexões cooperativistas? É isso que a ONU está querendo? Sim. O cooperativismo ele se sobressai em épocas de dificuldades. Se você olhar as histórias das cooperativas, eles nasceram de uma dificuldade e se uniram e se sobressaíram, né? E virou o que nós temos hoje. E nós estamos vivendo um momento de bastante dificuldade em termos mundiais, globais, com guerras, com perseguições e muitas outras coisas. Eu acho que a ONU deve ter entendido isso e querendo mostrar um bom exemplo, um caminho a ser seguido. Eu quero até poder participar desse bate-papo. Nós estávamos, semana retrasada, fazendo um curso nos Estados Unidos, e o que eu vejo que a ONU está tentando fazer ela precisa mostrar o que o cooperativismo faz. Nós somos muito bons de fazer, somos ruins de mostrar o que a gente faz. Essa é a verdade. E lá na aula, um dos professores começou a nos explicar como funcionavam alguns modelos americanos, e em algum momento nós falamos assim, deixa nós explicarmos para você como funciona o nosso modelo. E a aula quase que inverteu, quase que nós demos uma aula para ele, porque ele começou a ficar interessado e a chamar outros professores para entender o modelo que nós tínhamos, modelo cooperativista, como nós atuávamos aqui no estado do Paraná, mais precisamente aqui na cidade de Maringá, porque eles entenderam que, puxa, isso aí que vocês estão falando é o que toda empresa que pensa em sustentabilidade quer, só que não sabe como fazer. E nós fazemos isso desde que nós nascemos, né? É o nosso jeito de ser, né? Exatamente. Bom, muito bem. Eu vou levar para o segundo bloco, que o segundo bloco ele fala um pouco sobre cooperativas que transformam a comunidade. E nós estamos tendo várias discussões aqui dentro da nossa cooperativa sobre qual é o papel do cooperativismo, né? E uma pergunta que a gente coloca aqui para vocês, assim, quais as iniciativas que vocês têm visto, seja na nossa cooperativa ou fora, né, em outras cooperativas que a gente tem visitado ou vivido, né, que mostram esse impacto real do cooperativismo na comunidade. O que nós, como cooperativos, estamos fazendo que dá para dizer assim, olha, isso aqui tem impactado, o seu Luiz falou um pouquinho disso, isso aqui tem impactado a nossa comunidade, realmente tem feito transformações, seja no campo de sustentabilidade, seja no campo ambiental, de negócios, né? A gente às vezes esquece que sustentabilidade ela é negócio, não é só abraçar a árvore, como diz alguns aí, né? É gerar negócio e sustentar a nossa economia local. O que vocês me dizem isso? O que vocês viram, né? Qual foi o impacto real do cooperativismo na comunidade que vocês podem dizer para nós?
Olha, a gente tem muitos exemplos, né? Se a gente olhar para dentro do cooperativismo de crédito, a gente pode olhar que nós somos a única instituição financeira em algumas cidades, né? Onde nenhum grande que está lá, nenhum grande banco que está lá, porque não dá lucro, e a cooperativa está lá para organizar a sociedade, né? Para chegar lá e falar, ó, nós estamos aqui, o dinheiro de vocês vai ficar aqui, pode acreditar na cooperativa que nós somos parceiros, nós vamos crescer junto. E até com educação financeira, com programas sociais de educação nas escolas, né? Essa proximidade, essa preocupação com o todo, né? Com a cidade, com a comunidade, tem transformado muitos lugares, né? Inclusive, a gente sabe disso, que nós temos uma agência num lugar que não tinha nenhuma instituição financeira e todos que iam para lá, né? Estouravam os caixas e todo mundo ia embora. E hoje nós temos um atendimento nessa comunidade através de uma agência Smart, onde a gente não tem circulação em espécie, mas nós fomos lá, educamos pessoas, preparamos pessoas, colocamos rede de internet, ensinamos a usar os canais da cooperativa, e aquela cidade que era desassistida hoje tem uma instituição financeira que atende todo mundo. O pessoal vai lá, faz crédito rural, tem acesso ao crédito, tem acesso a cartão, tem acesso a tudo que tem uma grande agência numa cidade pequena, e o que é melhor ainda, não tem assalto mais, porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. E nós estamos lá atendendo esse pessoal. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem, né, dessa preocupação nossa de crescimento regional. Quando nós falamos que nós apoiamos as empresas locais, é outro grande exemplo de transformação. Que nós estamos lá, é nosso associado, a cooperativa cresce, o empresário cresce, nós estamos lá desenvolvendo toda uma região, todo mundo se ajudando para o crescimento regional. Então, a gente tem vários exemplos aí onde a cooperativismo de crédito tem feito o principal objetivo dele, que é organizar economicamente a sociedade. Então, acho que esse trabalho da cooperativa de crédito é fundamental. O senhor está falando aqui, eu estou lembrando, porque parece que a história se repete, né? Quando nós fundamos a nossa cooperativa, aliás, faz 40 anos, nós estamos fazendo 40 anos esse ano, né, senhor Wellington? Quando a gente fundou a cooperativa em 85, qual é que era a grande questão? Os grandes bancos não davam crédito rural para os pequenos agricultores produzir, né? Se nós formos para olhar hoje, você vai para algumas cidades, a situação é a mesma. Os grandes bancos foram embora de lá e deixou todo mundo sozinho, né? Então o cooperativismo tem esse papel. E quando o senhor Elton fala dessa questão do exemplo, eu ia perguntar mesmo sobre o exemplo. A gente lembra do caso, que foi o nosso primeiro caso, depois veio outras agências, né, que é o caso de Cafeara, que na conversa com o prefeito, o que o prefeito queria lá, né, na época? Ele queria dinheiro. Não, eu quero uma instituição com caixa, né? Sacar o dinheiro. Eu quero sacar o dinheiro, pôr dinheiro no bolso, né? E eu lembro muito bem que nós mostramos para ele algumas cenas de explosão de algumas agências que destruía bandido com metralhadora dentro da cidade, né? Isso é verdade. E eu falei, nós falamos pro prefeito, é isso aqui que você quer pro teu município? Não, isso é que eu não quero. Eu falei, então nós vamos tentar pensar uma coisa diferente, não é, senhor? Sim. E fizemos algo diferente que hoje está em outras cidades acontecendo da mesma forma. Então, a história ela se repete. Hoje nós vemos um outro ponto, que hoje não tem mais o dinheiro para roubar físico, mas tem os golpes, né? Eu estava vendo agora aqui. É digital, evoluiu, né? Evoluiu. E aí tem o papel da cooperativa de novo, né? Do cooperativismo de novo. Olha, cuidado. Só que na nossa cooperativa, que aconteceu de fraudes, né? Que as pessoas caíram na fraude, deram senha, deram tudo. Foi mais de R$1 milhão esse mês. Sim, só nessa cooperativa. Imagina isso, a proporção nacional, quanto roubo está acontecendo digital, né? Então, nós agora temos um outro papel, de como é que a gente cuida do povo agora para poder ajudar. Mas eu vou continuar na pergunta aqui com o senhor Luiz, relembrando, né, senhor Luiz, quais iniciativas que o senhor tem visto ou vivido que mostram esse impacto real do cooperativismo, no caso do senhor, nas cooperativas de produção, né? Bem, o cooperativo é uma grande família, né? Quando a gente consegue organizar essa família, ela produz resultados maravilhosos, né? Tem que entender isso dessa forma. Uhum. O fato de existir uma cooperativa numa cidade, numa comunidade, já é um fato extremamente relevante. Perfeito. Na questão, por exemplo, da agropecuária, todas as cidades que têm um entreposto de uma cooperativa é uma grande cidade, porque ela tem um IDH diferente,
ela tem coisas que realmente faz com que ela se sinta mais acolhida e se sinta mais... E geralmente a gente vai para comunidades que têm menos recursos que uma cidade como Maringá, né? Você vai lá e presta um serviço comunitário mesmo. Sim. Começando por ensinar um produtor como plantar, né? Você sabe disso, é uma coisa que não existia. Assistência técnica acabou no governo, que era uma assistência técnica até parruda no passado, ela desapareceu. Então, quando você vai lá com um corpo técnico, com um grupo de pessoas, bom, vamos lá, gente, vamos produzir melhor, vamos produzir mais. Então, isso é um diferencial extraordinário. Então, pode perguntar para o Estado. O Estado do Paraná tem um levantamento que diz, olha, onde tem cooperativa, é diferente. Né? A cidade tem um perfil diferente, a cidade tem uma situação econômica mais organizada. É o fato de ser cooperativa, eu acho que a gente tem ainda um cooperativismo que não é assim todo abraçado. Tem gente lá dentro que ainda quer levar a cooperativa para casa, né? Que é a parte dele o mais rápido possível, né? Mas cabe a nós, né, como dirigente, dizer, olha, cidadão... Calma lá, tem mais sorte no negócio, né? O negócio tem muita gente. Você tem que discutir com os 20 mil associados da cooperativa para ter essa vantagem. Se eles concordarem, eles vão fazer, né? Então, a gente sempre coloca isso. Eu acho que só pode florescer uma comunidade pobre com estímulo do cooperativismo. Esses dias eu estava numa conferência não, é um trabalho de integração de recuperação de pastagem degradada, é um programa do governo. E estava lá se discutindo como é que você conseguiria fazer com que os assentados comecem a produzir. Lá foi relatado que esses assentados não tem que levar a cesta básica para ele, tem que dar não sei mais o que, tem que dar mais não sei o que lá. Ele está em cima de uma terra e não tem uma produção. E é difícil mesmo. Imagina, você bota o cidadão, às vezes, numa terra que não é tão boa, sem dar... Sustentação para técnica. Principalmente apoio técnico, apoio como fazer. E ele não produz mesmo. Então, é uma coisa triste. Qual seria o caminho? É o cooperativismo. Mas você não consegue, numa comunidade pobre, iniciar um cooperativismo. Teria que ser diferente. Eu defendo uma ideia de tutelar as cooperativas. Né? Você precisaria melhorar a legislação. Você ter, por exemplo, a cooperativa tem aqui uma pessoa que entende bem de cooperativismo, que se aposentou da Cocamar. Vai lá na comunidade e tenta organizar isso. Vai para o Nordeste e tenta organizar. Isso. Todos lá precisam disso. Todos precisam. São sempre pequenos produtores que têm uma produção pequena e que, se não juntar, rende pouco, né? Mas desculpa, senhor Elton. Eu só ia fazer um comentário. O senhor falou da questão do cooperativismo, que ele tem a capacidade de gerar a economia. E eu lembrava que em 75, quando nós tivemos a grande geada, tem muitos municípios que tinham lá seus 30, 40 mil habitantes, todo mundo foi embora. E quando o cooperativismo voltou, né, fortaleceu novamente, ou até abrindo, o Cocamar mesmo abrindo uma unidade, a impressão que eu tenho é que a Cocamar ela fez o município ressurgir das cinzas, né? Porque ela levou o cooperativismo, né? Iporã era uma cidade que tinha 70 mil habitantes. Pois é. Baixou de 30 quando a geada. Era por café, né? Baixou de 30. Então, foi um período terrível, né? Pois é. Um negócio, casas abandonadas, e todo mundo foi embora daí. Foi um êxodo medonho para São Paulo. Sorte naquela época tinha uma economia forte e tinha bastante construções. São Paulo florescia, então muita gente... Acabou abraçando esse povo. Né? Abraçou esse povo. Esse povo se mudou sem muito trauma. Mas foi uma coisa terrível, o cara simplesmente, de uma noite para o dia, né, perdeu tudo. Pronto, foi embora. Foi tudo. Então, isso aconteceu. Tem cidades fantasmas. Se você olhar aqui no noroeste do Paraná, tem cidades fantasmas até hoje. Sim. Né? Você passa em alguma cidade aí que você vê muitas casas fechadas, né? Que é interessante, que eu ouvindo o seu Luiz falar, e até do exemplo ali da Bahia, nós estávamos na Espanha e nós fomos visitar uma cooperativa chamada Consum, né? E é uma cooperativa de pequenos produtores de fruta.
E lá o maior tem 2,5 hectares. 2,5 hectares. 2,5 hectares, né? Aí você fala, pô, um país desenvolvido, né, da Europa, né, primeiro mundo, tal, e cooperativismo, sim, cooperativismo. Né, ou os pequenos se unem para enfrentar os grandes exportadores, né, importadores, ou eles estão tudo mortos. Né? E lá tem limitação de uso de água, tem um monte de regra, Muita dificuldade, muita regra, dificuldade enorme. E a única maneira deles sobreviverem é se unindo, é o cooperativismo. E eles têm a cooperativa que é deles lá, que organiza para eles produzirem, ainda tem uma de segundo grau, e eles entregam 60% da produção para entregar com uma marca única. Então, assim, fala que o Brasil é pobre. Não, eu não acho. Eu acho o Brasil muito rico. Né? Pagar o tanto de imposto que nós pagamos é tudo gente muito rica. mas lá, né, considerado, né, primeiro mundo, o pessoal que tem dinheiro, e se eles não se unirem e não buscarem as melhores soluções, a melhor solução é a cooperativa. Claro. Certo? Então, é um exemplo que a gente trouxe e nós estamos no caminho certo, né? De estar aqui incentivando, procurando fazer as pessoas entender o que é o cooperativismo, né? Tem um negócio bacana que foi falado aqui, né? Lógico. Eu não sou o dono, eu sou um dos donos. A gente tem que considerar isso, né? Eu sou um dos donos, mas sou dono. Né? Aquilo é nosso, aquilo ali está ali para gerar desenvolvimento para um grupo de pessoas, né? Não é para uma pessoa e nem para um país, nada. Então é extremamente relevante pensar o quanto o cooperativismo é importante e agrega no mundo inteiro. Não é só o nosso exemplo aqui, o Paraná é referência no Brasil, e se você for ver as partes mais pobres do Brasil, não tem cooperativa. Não tem cooperativa, não tem. Tanto que os governos, todo mundo fala, vocês precisam ir para não sei para onde, não vou citar os nomes aqui, vocês precisam ir não sei para onde, você tem que ir não sei para onde. O governo do Paraná chega e fala, você precisa ir para tal município, quem que vai para tal município? Todo mundo quer que vá uma cooperativa. Né? Já entendendo esse modelo de organização, ele é fantástico, né? É você organizar a produção, é você organizar a economia, o crédito. Serviço. Né? Hoje eu estou muito feliz, recebi uma mensagem até do Didi, né? Mostrando que a Sicredi Dex é o maior repassador de crédito rural do Brasil. Estão com mais de 200 milhões em crédito rural, né? Uma coisa fantástica, maravilhosa. Quem nasceu para emprestar dinheiro para pequeno produtor rural. Que não tinha acesso ao crédito, que os bancos nem aceitavam o cara lá pedir dinheiro, e nós fomos criados para isso. Né? E chegar num patamar desse, ser o maior repassador de crédito rural do Brasil, dá um orgulho danado, né? Fala, pô, nós estamos cumprindo o nosso papel. Respeitando a nossa origem lá, por que nós fomos criados. Então, assim, é apaixonante, é fantástico ver o que as cooperativas são capazes de fazer, né? E antes de passar para o Luciano, só lembrando, o Banco Central, ele tem ele chama de BET, que não é bets de jogos não, viu? É o benefício econômico total. E o Sicredi, ele conseguiu entregar para cada associado o volume de R$ 2.800, isso no Brasil, né? De retorno. Ou seja, a pessoa que, se ela deixar de operar num banco e ela começar a operar numa cooperativa como a nossa, o benefício total, econômico total dela seria de R$ 2.800. Qual é que a pessoa que opera lá no banco vai ter esse retorno, né? No final do ano, né? Tem destino aquele dinheiro. Tem destino. Tem alguém vai colocar a mão. Alguém levou. Existe o dinheiro, eles têm também esse lucro, mas não... Tá longe, não às vezes, para né? o cliente. Não. Bom, deixa eu puxar aqui para o Luciano novamente, porque, Luciano, acho que esse tema você tem muito a falar também sobre essa questão de quais são essas iniciativas, né, que a Unicampo, né, vocês têm vivido, têm experimentado aí, e esse impacto real que o cooperativismo aí da Unicampo tem feito. Para entender o impacto que o cooperativismo tem sobre a sociedade, é preciso olhar para os nossos pioneiros, saber as dificuldades que esses pioneiros tinham na época que eles se organizaram de uma formato de uma cooperativa. E para organizar sua produção, sua comercialização, sua assistência técnica, e os anos foram se passando, essas cooperativas foram se estruturando e hoje industrializa toda a produção do seu cooperado, né? E daí você consegue mensurar o impacto que uma cooperativa tem numa sociedade. Hoje, aquele cooperado que se associa hoje, ele já vai pegar as coisas prontas. Então ele precisa conhecer o cooperativismo, saber da dificuldade que tinha, como que era
como comparar essas diferenças de um município que tem uma cooperativa com um município que nunca teve com uma cooperativa, e que a receita tá nisso, na agricultura, por exemplo. É você ter um crédito rural, você ter uma cooperativa que organiza sua comercialização, sua produção e dê uma assistência técnica ao produtor, porque ele tem que produzir para pagar o crédito, para ser liberado para mais pessoas, e assim a sequência do crescimento aí das cooperativas. É a maneira que é importante a gente estar difundindo o cooperativismo, olhando para os nossos pioneiros, sabendo as dificuldades, os caminhos percorridos, para que a gente possa entender, contextualizar o dia de hoje, né? Maravilha, maravilha. Diga-se, Luiz. Você levantou uma questão interessante, né? Os pioneiros acabaram se sacrificando, né? Produzindo alguns resultados, que se incorporou na cooperativa, em patrimônio, que acabou beneficiando as pessoas um pouco mais na frente. E isso começou com o café. O pessoal lá botou um dinheiro, teve que estruturar, botou dinheiro. Nunca esse dinheiro foi corrigido, né? Pela origem até da proibição no sistema cooperativo de crédito, de agropecuário, de corrigir a contra capital. E isso foi acumulando. E essa acumulação é que facilita as coisas nesse momento. Sim. Então, essa lembrança do pioneiro é importante, porque ele foi lá um cara um pouco sacrificado nesse mecanismo, né? A própria Sicredi-Dex, você tem lá os pioneiros, perfeito. Que foram pessoas que tiveram que sustentar uma situação de muita dificuldade, né? Eu vi a fala de uma pessoa, isso já me chamou a atenção. A pessoa perguntou qual é que é a grande diferença da Europa, por exemplo, para o Brasil, né, para a América do Sul. Ele falou, a Europa, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, que tem a ver com isso que o senhor está falando. Ele falou, a diferença é que eles construíram o bem comum exato. lá. Então, à sombra e ao esforço dos antepassados, eles construíram boas rodovias, estrutura de transporte, portos e tudo mais. E hoje as pessoas usam isso, usufruto disso tudo, mantêm isso. Isso dá uma tranquilidade para eles hoje poder operar. A gente tem que ver um pouco isso. As pessoas que criaram o cooperativismo deram uma sustentação e uma base para que hoje a gente possa, estruturado, né, navegar e continuar o cooperativismo, mas não podemos esquecer desses pioneiros. Né? E tem gente que, como eu, como o próprio presidente Wellington, a gente sofreu lá atrás, né? Claro. Porque você era responsável por uma grande empresa com dificuldades, como a Cocamar passou nos anos 90, 95, 96. O próprio Sicredi, naquela época, tinha bastante dificuldade. Quer dizer, não só o presidente, mas vários conselheiros avalizaram, botaram mão lá. Né? A gente houve caso. O Banco do Brasil falou, não, eu quero uma garantia aí, então o conselho tem que assinar uma promissória aí. Pega a assinatura, todo mundo leva lá. Porque isso aqui, passou a história, ninguém sabe. Mas que houve um momento crítico, não? Houve, né? Mas isso é bom, isso é um ensinamento. A gente, na verdade, aprende apanhando, né? Essa é uma expressão importante. Você nunca aprende alguma coisa sem pagar um certo preço, né? Mas acho que um grande legado, né? De vocês que são grandes líderes do cooperativismo, é manter essa chama, essa memória. Eu vou voltar a essa questão da Europa, né? Porque quando você vai lá, você tem os museus, você tem as estátuas, você tem as pessoas que fizeram aquilo acontecer. Eles não esquecem da história deles. E nós, como brasileiros, nós temos uma falha. Infelizmente, nós temos uma memória muito curta, né? Não temos história. Não temos história. Né? Cada 2 anos... Nossa história é meio complicada. E se tem história, é capaz de mudar ainda. Dá uma canetada lá, muda a história, né? Não, mas a gente precisa, como cooperativista, né, fazer isso. A Cocamar fez isso muito bem desde a época do Reinaldo Costa, guardando todas as suas memórias históricas, o museu, todo o que é contado ali, né? Então a gente segue isso como cooperativista, a gente não pode deixar isso morrer. Porque hoje, quando um associado chega no Unicampo
ou chega na Cocamar, né, ou um colaborador que seja, ou aqui na Sicredi, ele olha tudo isso e fala assim, mas isso aqui é muito rico, já sempre foi assim, eu acho, né? E não foi. Então a gente precisa lembrar que isso foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, e isso é que faz a diferença pra gente poder olhar para o futuro, né? Bom, muito bem, nós estamos indo aqui, o tempo passa rápido já, estamos com meia hora aqui já conversando. Mas nós vamos agora para o último bloco, que ele fala sobre sustentabilidade, inclusão e futuro. E a gente tem discutido muito sobre o real significado dessas palavras, né? Sustentabilidade, inclusão. As pessoas distorcem e elas acabam levando essas palavras para aquilo que é conveniente no momento. Mas nós precisamos lembrar que elas têm outros significados. Mas eu queria deixar a pergunta para vocês, é a seguinte. O que o cooperativismo... Essa aqui é forte, essa pergunta. Dá um bom corte para o pessoal aí, viu? Ó, o que o cooperativismo tem a oferecer para o futuro do Brasil e do mundo? Já que a ONU está falando que é o nosso ano, né? Mas lá, vamos começar pelo Brasil, né? O que nós temos aí a oferecer para o futuro do Brasil? Aí vocês fiquem à vontade. Essa pergunta é difícil. Isso é boa, né? Isso é boa. Eu falei, só pelo tamanho da pergunta dele, dá para nós falar meia hora aqui, né? Exatamente. Mas eu acho que quando você fala em sustentabilidade, inclusão, né? O cooperativismo já nasce com esse espírito, porque para nós sustentabilidade é a perenidade da cooperativa. É cuidado associado, é cuidado da cooperativa, e isso para mim é sustentabilidade. Sim. E você faz isso criando conscientização de dono. Isso. Né? E quando você fala em criar conscientização de dono, você está falando no bem comum, você está falando no coletivo, você está falando no longo prazo, né? Você está falando na união, né? Na organização das pessoas. Então isso é muito importante. Não é só falar sustentabilidade, a pessoa já pensa no meio ambiente, não é nada disso para nós. Ele também é importante, certo? É claro que a gente cuida muito bem disso. Né, que nós queremos que o mundo acabe, né? Não queremos que os nossos netos, queremos que todo mundo vive muito bem. E olha que o agronegócio tem cuidado muito bem do meio ambiente, o que não tem entendimento disso, né? Mas a gente respeita muito isso. Mas para mim, a grande contribuição do cooperativismo, quando se fala em sustentabilidade, quando se fala em inclusão, é isso. Primeiro que a cooperativa já nasce com uma inclusão, onde ela chama um monte de pessoas para ser dono. Né? Hoje eu não vou lá e falo, abre uma conta aqui, eu estou falando, venha associar a cooperativa, venha ser parte de tudo isso que nós construímos sem discriminação. Sem discriminação. Qualquer um. E não tem, não é dinheiro, é pessoa. Eu olho para a pessoa e falo, vem fazer parte com a gente. E ele tem o mesmo peso que eu tenho, que estou aqui há 40 anos, ou quem chegou ontem. Né? Então, isso para mim é o melhor exemplo de inclusão que nós temos dentro do cooperativismo, e sustentabilidade, para mim, passa por isso, sentimento de dono, bem comum. Né? Se Deus ajudar, o brasileiro não vai ter esse sentimento de bem comum, né? Respeitar as coisas dos outros. Né? Se nós tivéssemos sentimento de bem comum, as cidades seriam melhores, seriam limpas, seriam bem cuidadas, e teriam... todo mundo sabia entender que tudo aquilo que é público é nosso. E cada um ia cuidar disso. Então, se a gente der esse exemplo de bem comum que nós temos dentro do cooperativismo, a gente fala todo dia, que aqui nós pensamos no todo, aqui não se pensa individualmente, né? O Luiz Lourenço começou falando isso, né? Eu faço para você o que eu posso fazer para todo mundo. Exatamente, essa é a regra. Não posso fazer uma coisa para você e não faço para você, não faço para não. Dentro da cooperativa eu só faço aquilo que eu posso fazer para todo mundo. Esse é o maior exemplo para mim de sustentabilidade, de inclusão. E esse é o grande exemplo que nós temos que dar. Então, quando a gente fala de cooperativismo, sustentabilidade, inclusão, é o grande exemplo que tem. Se as pessoas mirar numa cooperativa e ver o exemplo da cooperativa, que na prática a gente faz isso todos os dias, né, nós teríamos um outro mundo. Perfeito, muito bom. Essa é uma questão controversa, né? Nós somos punidos hoje, principalmente pelo continente europeu, né, sob o ponto de vista de vocês são uns desmatadores invertebrados, né? Nós tivemos essa discussão. Discurso, lá, né? Esse discurso lá na Espanha, né? Não é verdade. A gente trabalha muito, tem muito cinismo nesse relacionamento a nível internacional, né? Esse pessoal muito interesse, né? Interesses. Na verdade, conheço a palavra paura em italiano, é medo mesmo, né? Nós temos um potencial extraordinário. Eu acho que a nossa obrigação como cooperativista é participar de tudo que vem pela frente aí.
que é crescer junto com o Brasil. O Brasil será o maior produtor mundial de grão, de comida. Eu estava discutindo hoje com um grupo, olha, qual é o ativo maior que o Brasil tem? Comida. É isso aí. Ninguém vive sem comida, né? Nós vimos aí a questão do frango, tem um problema, suspendeu. Não viu mais ninguém falar. É Não, perigoso. Por que ninguém viu falar mais? Porque o cidadão Precisa comer. Ele veio aqui, fez uma exceçãozinha aqui e já foi embora. Então, isso é bacana. Eu acho que nós temos um triunfo. E a nossa obrigação, como dirigente, é fazer crescer junto com isso tudo. Nós vamos crescer bastante. Nós temos possibilidade de juntar coisas. E o nosso espírito, gente, de cooperativista, é uma coisa extraordinária. Ele colide com o comércio como comércio, né? O que é o comércio como comércio? É uma corporação aqui, outra corporação, outra lá, e cada um tirando o seu proveito. E nós não somos isso. O que nós somos? Nós somos uma organização de pessoas que faz um resultado e redistribui, recicla, reinveste, e você está lá no pé dele, olha, isso aqui põe palhada aqui no seu solo, que isso aqui é sustentabilidade, esse é carbono fixado. Então, nós temos tantas vantagens que é difícil até de explicar como um todo, mas sou apaixonado por ativismo, então esse é o problema, né? O cara vai olhar para mim e falar, pelo amor de Deus. É um negócio assim fantástico, né? As pessoas, quando compreendem o cooperativismo, nunca mais abandonam. E ele só dá valor, às vezes, já aconteceu na Cocamar, você fecha um entreposto, aí... é verdade. Né? Nós tivemos, por exemplo, quando a crise nossa, a gente fechou alguns entrepostos. O Randap lá a gente vendia 10, vamos só por exemplo, né? Aí a gente fechou. Aí o cidadão veio aqui, seu Luiz do céu, pelo amor de Deus, tem que abrir de novo, porque o Randap subiu para 16. Antes ele ia na cooperativa 10, daí o cara lá fazia 9, ele comprava lá. Então, precisa aprender essas coisas, né? As pessoas precisam ter essa experiência de que o cooperativismo é uma coisa verdadeira. É um balizador. É um negócio sério. Isso. É uma luz num quarto escuro. Exato. Né? Eu sempre tenho dito isso. O cooperativismo é como se fosse acender uma luz num quarto escuro. Ninguém enxerga nada, de repente pode ser uma luzinha pequenininha, já começa... Faz uma diferença. Começa a ter, né, uma referência. A referência. Uma referência. Então, isso, onde não existe cooperativismo, é uma judiação, porque essa falta de iluminação, né, essa falta de orientação. Desnorteia, né? Não faz ele progredir, às vezes desanimar, né? Então, você tem que... Pelo cooperativismo, a gente incentiva muitas pessoas a mudar comportamento, mudar tecnologia, mudar um monte de coisa, né? Até eu falo que às vezes a pessoa está lá desanimada, aí ele vai lá na unidade tomar um café, prover com uma vizinha dele, e nós vamos resolver isso junto, vamos ver o que a gente faz aqui junto, e já sai lá dali com uma solução, né? A concepção que nós tivemos de escritórios, né, entrepostos, foi aquela concepção de um salão, igual vocês têm aqui, né? Uma sala onde o cidadão vai conversar com o compadre, tomar um cafezinho, tem lá uma televisão com as informações, ele está dentro, ele está inserido no negócio dele, conversando, batendo papo, né? Perfeito. Ele está sabendo o que está acontecendo. Então, essa convivência, o cidadão perdeu a chance, perdeu o relacionamento, que é uma coisa que nós prezamos extraordinariamente. É o nosso forte. Né? Nosso forte é o relacionamento. Né? Muito bem, muito bem. Luciano, com você aí, né? O que o cooperativismo tem a oferecer para o futuro do Brasil? Vamos pensar na área de serviços aí que você está. O que vocês têm aí como referência, Lu? O cooperativismo ele é altamente inclusivo, né? Para voltar um pouco, né? Haja visto que o princípio número 1 é livre admissão. Isso. Então basta a pessoa, colocar os seus objetivos e que seus objetivos sejam idênticos ao objetivo da cooperativa, porque quando você se coopera, você se une, né? Você se torna um só. A pessoa e a cooperativa é a mesma personalidade. E se todos têm os mesmos objetivos, você arruma a solução, você cria a solução, você trabalha em prol de todos. Esse é o princípio do cooperativismo, independente se seja ela de crédito, de produção
ou de trabalho, ou tantas outras cooperativas que tem. Os nossos objetivos têm que ser em comum, por isso é que a gente cresce, a gente pensa todos iguais. E nesse sentido, a gente trabalha para ter uma ajuda mútua, um comprometimento mútuo. E a gente acaba desenvolvendo a pessoa, buscando melhor qualidade de vida, melhores trabalhos, no caso da Unicamp, prestação de serviço, melhores contratos, né? Boas remunerações, bons benefícios, que os nossos cooperados possam ter e cada vez estar mais próximo da cooperativa, ter o sentimento de pertencimento da cooperativa. Perfeito. Você puxou um ponto que eu acho que é importante e acho que a Unicamp faz isso muito bem e as cooperativas fazem muito bem, que é a questão do conhecimento. Uhum. A cooperativa de trabalho, produção e crédito, ela leva ao associado algo que nenhuma outra instituição tem interesse de levar. Que uma multinacional não quer levar conhecimento nenhum lá na ponta. Porque quanto mais conhecimento o cooperado tiver, o cliente dela, né? Mais ele vai saber que está sendo enganado. Então, acho que um dos papéis do cooperativismo, de trabalho principalmente, é você levar o conhecimento ao sócio para que o sócio atenda, né? Ou tenha sucesso nos seus negócios, né? Isso é muito importante. Gente, nós passamos de 40 minutos já estouramos aqui um pouquinho o nosso tempo. E eu preciso fazer encerramento aqui. Acho que ficou um bate-papo muito gostoso, muito inspirador para muita gente que vai assistir. E eu queria, antes de eu fazer o encerramento oficial, eu queria que cada um de vocês, eu acho que eu posso começar com o Luciano, deixasse uma palavra, Luciano, inspiradora, para quem que vai assistir esse nosso podcast aqui, para que elas entendam o que de fato o cooperativismo pode transformar a vida, não só dela, mas daquela comunidade, dos vizinhos, de toda uma região, do estado e do Brasil. Qual é a palavra inspiradora que você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo? Um outro princípio do cooperativista é interesse pela comunidade, né? Então a comunidade faz parte de cada um dos associados. E esse interesse vai ser cada vez mais fortalecido à medida que o cooperado for participativo. Se ele tem alguns interesses, se o interesse deles é comum e quer fortalecer uma ideia, que ele possa participar. As cooperativas dão oportunidade, basta o associado querer participar. Então, se eu fosse dar um recado a quem não é cooperado para que se coopere, para quem for cooperado para que tenha uma atuação mais participativa. Muito bom, muito legal. Seu Luiz. Bem, eu gostaria de registrar, né, que Cocamar foi mãe de vocês. Seu Luiz, não deu tempo de citar isso, viu? A Cocamar inspirou o cooperativismo de trabalho, e acabou também entregando na mão do Wellington um abacaxi, porque naquela época estava arrebentado, mas eu sempre digo o seguinte, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês, então a gente sempre está meio desanimado, porque o governo, porque o juro, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Quer dizer, a gente vive teoricamente em crise, né? Para nós, na nossa cabeça, é crise. Mas, gente, olha 10 anos, 20 anos atrás e veja hoje. As coisas mudaram muito. Problema de governo, problema de crédito, problema de um monte de coisa, mas as coisas progridem, né? Então, a coisa é o seguinte, a pessoa precisa ser empreendedora, acreditar no seu trabalho, tem que ter as cautelas necessárias, mas também não pode ser muito cauteloso. Se for muito cauteloso, não acontece nada, né? Então, a questão é olhar as oportunidades que existem, ver aquilo que pode ser feito pelo empreendedor, que pode ser o nosso cooperado, e participar desse futuro do país. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Nós vamos ter uma expansão por alguns anos ainda. Lá 40, 50, vai começar a diminuir a população, né? Inclusive no Brasil. Então aí começa já a ficar um pouco mais, né? Para crescer já vai ficar um pouco mais complicado. Mas
crescer uma coisa que tem muitos caminhos, de muitas coisas que pode ser feito, né? O velhinho também precisa de coisas delicadas, né? Para poder sobreviver e tal. Então, eu vejo essa questão de participar do crescimento, estar inserido na evolução, porque isso foi o que nós fizemos até agora. Perfeito. Né? E deu certo. Nós sofremos, batemos cabeça, mas chegamos aqui, né? Então, essa é a minha mensagem, né? Muito bom. É acreditar no futuro. Perfeito, seu Luiz. Seu Elton. Olha, a mensagem, eu tenho um conceito, né, que eu gosto de lembrar bem, que o empreendedor, o visionário, igual o seu Luiz estava falando, que ele criou o Unicamp, criou a Credimar, né, e o visionário, o empresário, é aquele que não é o São Tomé, né? Porque o São Tomé precisa ouvir para crer, né? E o empresário, o visionário, é aquele que acredita sem ver. Tem fé. Ele tem fé, acredita, tem fé e constrói, né? Então, olha o que a gente construiu, olha o passado nosso, que a gente era, o que a gente é hoje, Cocamar, Unicamp, Sicredi, né? Tudo. Que evolução que aconteceu, isso porque nós acreditamos. Né? Tivemos muita fé, trabalhamos muito e acreditamos. E no meio das crises ainda. No meio das crises, que era capaz de construir alguma coisa diferente. Né? E aí a minha mensagem vai ficar essa. Né? Nós que tivemos que acreditar, sonhar, rezar muito para construir. E você que vê tudo isso ainda não tem interesse em conhecer. Imagina, né? Então acho que o meu desafio era esse, que as pessoas tivessem interesse em conhecer um pouquinho mais o cooperativismo que está aí, chama as pessoas para participar de um empreendimento coletivo. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu acho que a tecnologia ela tem afastado as pessoas, porque hoje você não sai de casa para nada mais, né? Mercado, tudo, você compra tudo vai na tua casa, você trabalha em casa, né? Daqui a pouco as escolas também, você tudo em casa, ninguém sai mais de casa, e aí? E o relacionamento, né? Ninguém vai deixar de ter sentimento, coração, né? E nós precisamos de relacionamento. Perfeito. E a cooperativa convida você para isso, né? Para vir ter conviver, né? Convivência, para ter um convívio com as pessoas, para ter um empreendimento comum, né? Para cuidar do teu dinheiro junto com o mesmo interesse, pessoas do mesmo interesse juntas, né? Então acho que o meu grande desafio é esse, né? Que você tenha pelo menos a curiosidade de entender o que o cooperativismo é capaz de fazer com as pessoas. Bom, gente, olha, eu tô aqui escutando eles falarem e eu fiquei imaginando assim, enquanto vocês falavam, que bom que eu tô aqui nessa mesa, né? Porque saber que talvez minhas filhas, meus netos vão assistir esse vídeo um dia e falar, olha, meu avô tava lá com esses homens que fizeram tanto pela cooperativa. Então, eu me orgulho muito de estar aqui com vocês, porque vocês são uma referência para mim, para todos nós aqui da nossa região. E dizer que a ONU considera esse ano, né, como o ano do cooperativismo, mas essas pessoas que estão aqui consideram o ano do cooperativismo todos os anos, desde que nós colocamos, né, o pé dentro do cooperativismo. Então, eu queria agradecer muito vocês por esse bate-papo, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que as pessoas que assistam entendam e elas consigam ver o brilho no olhar de vocês e saber que isso aqui vocês não estão fazendo para vocês, estão fazendo para os seus filhos, netos, amigos, o futuro da nossa Maringá, o futuro do nosso Paraná, do nosso Brasil, e que Deus abençoe muito a vida de vocês e a vida de todos os nossos associados e cooperados que estão nos assistindo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.